Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Sou Marcos Nascimento, estamos aqui para mais um podcast do Filosofia em Foco. E hoje estamos apresentando o 76º episódio da série. Portanto, fiquem à vontade, espero que gostem do conteúdo. Hoje vamos abordar um tema que é bem interessante, é sobre a modernidade, né? Como a modernidade contribuiu, né, para o desenvolvimento do conhecimento, seus pensadores, suas características, as principais escolas do pensamento filosófico que dominaram, né, esse período que é constituído pela modernidade. Mas antes da gente adentrar o tema, sempre eu peço para que, se você for novo por aqui, está nos vendo pela primeira vez, que se inscreva no canal, deixe seu like caso goste do conteúdo e, igualmente, deixe seu comentário. Assim a gente pode chegar ao maior número de pessoas, né? Atingir o maior número de pessoas para que possam ver o nosso conteúdo. Bom, como dissemos, hoje vamos tratar exatamente da modernidade, suas características, né? Seus pensamentos, seus pensadores, assim como também do Renascimento e do Iluminismo, que foram dois acontecimentos que permearam ali a modernidade. A gente pode dizer que a modernidade é esse período que acontece logo após o fim da Idade Média. A Idade Média começa ali em 476, né, com a queda do Império Romano Ocidental e se mantém até o ano de 1453, com a queda de Constantinopla, né, pelos turcos otomanos. Então, algumas características que eram muito marcantes durante esse período da Idade Medieval, que inclusive já temos vídeos falando sobre isso, a partir da Idade Moderna há uma mudança, né, em relação a como pensar as coisas, a como emitir um pensamento, elaborar novas teorias, né? Então, é um pouco sobre isso que a gente vai trazer aqui também. Então, há um movimento, né, que é chamado de Renascimento, né? E esse movimento acontece entre os séculos XIV e XVI, né? É um movimento cultural, é um movimento artístico, né, que acontece ali e que tem uma forte contribuição para exatamente estabelecer o início da modernidade, tal qual nós conhecemos hoje, né? Então, esse movimento denominado de Renascimento, ele é um movimento que é provocado exatamente pela burguesia, né? Surge ali pela burguesia e também pela igreja, no sentido de que elas conseguem patrocinar grandes artistas e cientistas, né, para que eles possam desenvolver uma arte e também desenvolver uma ciência num grau tão elevado que até então foi impossível se ter conseguido atingir esse nível de excelência na arte e na ciência, né? Então, a gente percebe que, na verdade, há algumas questões que são muito importantes para a constituição do pensamento na modernidade. Uma delas é o fato da valorização do racionalismo, né? A razão é trazida como uma pulsação muito forte, né? Uma outra questão é exatamente o surgimento do sujeito, né? O indivíduo com uma capacidade de se expressar.
e isso em função de uma grande mudança que há, que é exatamente o antropocentrismo em relação ao teocentrismo. O que quer dizer isso? O teocentrismo era exatamente o que reinava durante o período medieval, ou seja, a igreja no centro de tudo, né? A igreja é quem dava as coordenadas, né? É quem aceitava ou não, era quem censurava ou não aquele pensamento que era produzido na Idade Média, né? Então, com o enfraquecimento da igreja, né? Então, o homem ganha essa capacidade da subjetividade, né, do sujeito, de liberdade de produzir, de ter uma capacidade de expressão não censurada, né? E a partir daí há o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro do universo, com essa capacidade de produzir o seu conteúdo, o seu pensamento, a sua filosofia, sem precisar, digamos assim, ser submetido, né, a essa a igreja. Muito embora a gente percebe que mesmo com essa ideia já no início, né, muitos pensadores ainda foram proibidos e foram punidos, né, por escrever determinados conteúdos de filosofia ou de outros pensamentos da ciência, né? O próprio, por exemplo, o próprio René Descartes teve suas obras incluídas no Index, que era um índice de livros proibidos, né, pela Igreja. Então, mas de qualquer forma, já havia uma abertura nesse primeiro momento para que se pudessem produzir um conteúdo, um pensamento mais livre do que quando era na Idade Medieval, né? Então, é muito importante essa questão, certo? Uma outra questão que... Sim, tem um fator que eu esqueci de mencionar ainda, que é importante porque essa disponibilidade, né, de se investir na arte, né, nas ciências, né, também ela está diretamente associada a uma supervalorização do que a gente poderia, assim, de um novo classicismo, ou seja, de um resgate, né, da cultura grega e da cultura romana nos moldes da antiguidade, né, e por isso a ciência floresce de uma maneira não tão... A ciência especialmente a arte, né, floresce de uma maneira não conseguida até então, né? Bom, um outro período que faz com que a modernidade seja o que se tornou, né? Ou seja, seja o que né, que a gente conhece, né, com suas características, foi o Iluminismo, né? O Iluminismo é um outro acontecimento que está ali entre os séculos XVII e século XVIII, né? E que vem exatamente para valorizar a razão, né? Valorizar a ciência e, sobretudo, o conhecimento. O objetivo de valorizar o conhecimento era diminuir o nível de ignorância para que as pessoas pudessem compreender alguns aspectos da mudança que eles estavam tentando, os iluministas estavam tentando implementar. Uma delas era exatamente a crítica ao absolutismo, ou seja, o poder real. O rei tinha o poder de, sozinho, fazer e desfazer, e ninguém poderia ir de encontro a ele, né? Então, eles acharam que uma maneira que tinha de tirar esse poder do rei seria exatamente dividir o poder, né, em um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário,
né? De maneira que a concentração de poder na mão de um só, no caso o rei, né, o absolutismo, era muito prejudicial, né? Porque o rei olhava para você, bastava ele determinar uma sentença, você vai ser enforcado, você vai ser catapultado. Qualquer sentença que ele desse para você tinha que ser cumprida. Então, às vezes eram sentenças injustas, né? E então eles queriam acabar com isso, né? Com esse poder exagerado, o poder de um só, né? Que o poder de um só sempre é tirano, né? Então eles fizeram esse movimento e uma das razões, né, era exatamente essa questão relacionada com o poder absoluto, né? E também eles defendiam os direitos naturais dos indivíduos, né? A liberdade de expressão, né? Porque o sujeito está aí, então se o sujeito está aí, ele tem a sua subjetividade, então ele pode se exprimir, né? Sem que seja punido por isto, né? A separação dos poderes, como eu já falei, e a igualdade do homem perante a lei, né? Então, essas questões todas que surgiram nesse período que a gente denomina de iluminismo, vêm corroborar com as outras ações do Renascimento para consolidar uma idade moderna nos moldes tal qual nós conhecemos, né? Alguns representantes dessa corrente, a gente pode mencionar aqui, que foi o John Locke, grande empirista, né? Que depois a gente vai falar um pouco dele no outro momento. John Locke era um liberal, né? Ele foi um dos precursores do que hoje a gente chama de liberalismo, né? Era um liberal e ele também era contra esse poder centralizado na mão de um, né? Então, ele defendia a liberdade de expressão, né? Ele defendia os direitos naturais e o contrato social. O Montesquieu foi um outro grande iluminista, né, que teve exatamente a ideia da separação do poder absoluto nos três poderes que os movimentos democráticos assumiram para si e implementaram, né? Você quer ver uma democracia forte, você vai perceber exatamente a isenção dos três poderes, né? Como é que diz? A independência, não a isenção, a independência dos três poderes. Cada um com o seu papel, né? Para que possa governar a nação, certo? Então, o Montesquieu foi o grande pensador desse projeto, né? Também o Voltaire, né? O Voltaire também defendia a liberdade de expressão e era um crítico ferrenho do absolutismo e do poder da igreja, certo? O Jean-Jacques Rousseau, né, também defendia a soberania popular, inclusive o direito do povo em governar, certo? No caso, isso veio acontecer através da democracia indireta, né? Porque se a gente fizer um parâmetro entre a democracia que a gente tem hoje com a democracia dos gregos antigos, a gente vai perceber que a democracia antiga, dos gregos antigos, era direta. Ou seja, as pessoas, cada uma ia lá no dia e votava o projeto. Não tinha uma representação. A nossa democracia hoje, ela é uma democracia representativa, ou seja, você dá o voto para alguém para que essa pessoa possa lhe representar durante aquele mandato X, né? Então, essa ideia também vem do Jean-Jacques Rousseau, né? E o Adam Smith, que por sinal é um pensador que eu gosto muito, né? Ele é considerado o pai da economia moderna. Um grande economista, era um grande economista, né? E introduziu o conceito de economia de livre mercado, né? Além disso, ele tem uma obra que, particularmente, eu gosto muito e aconselho que leia, chamado Teoria dos Sentimentos Morais, né? Ele era um amigo muito próximo, muito íntimo, de David Hume, né? Eram muito amigos.
Então, assim, essas figuras, né, o John Locke, o Montesquieu, o Voltaire, o Jean-Jacques Rousseau e o Adam Smith, foram exatamente os principais iluministas, né, e que estiveram por trás desse movimento, que fizeram com que agregasse valor, significado, sentido a esse período que a gente chama de modernidade, juntamente com as ideias que foram advindas e também todo aquele movimento que aconteceu em torno da arte, né, em torno dos artistas e da ciência no Renascimento, certo? Então, veja bem, então a modernidade é esse período, né, que vem, como eu disse, logo após a Idade Média. Antes a gente teve a Idade, o período clássico, né, na filosofia. Depois nós tivemos um período que foi exatamente quando Alexandre o Grande conquista, né, a Grécia, e aí assim há umas mudanças e ali se estabelece alguns pensadores que a gente chama de helenistas, né, como os epicuristas, né, os estoicos, os céticos, os cínicos, né? E depois, sim, vem exatamente o período da Idade Medieval, né, que começa ali com depois do movimento da patrística por ali. O movimento da patrística é logo no início ali, né? Então, mais ou menos por ali começa o período que a gente chama de período medieval, que vai até 1476, se não me falha a memória. Enfim, é nesse contexto da modernidade, né, que a gente vai perceber a possibilidade da existência de duas correntes do pensamento filosófico, né, que elas não se combinam, muito pelo contrário, elas se contradizem, né? Uma não aceita o que a outra defende, e essas duas correntes são exatamente o racionalismo e o empirismo, certo? Bom, o racionalismo defende que o conhecimento, né, na verdade, nessa época da modernidade, a epistemologia, que é um campo da filosofia, ela está querendo entender como é possível o homem conhecer, né? Como é possível que o homem conheça aquilo que conhece, né? Então, os racionalistas têm uma ideia e os empiristas têm outra ideia, né? Então, basicamente, os racionalistas vão dizer que o conhecimento verdadeiro é fruto única e exclusivamente da razão, do entendimento, da capacidade do pensar, de articular essas ideias, certo? Então ele vai dizer isso e vai condenar que o conhecimento seja fruto, por exemplo, da experiência, que seja fruto da prática ou que seja fruto da sensibilidade, ou seja, daquilo que nos é dado através dos sentidos, né? Visão, audição, paladar, tato, etc. Então ele vai dizer que os sentidos nos enganam, não é? Então, por isso, os racionalistas não aceitam. Mas, na verdade, o racionalismo ele está diretamente vinculado já a uma ideia do passado, né? Uma ideia da filosofia clássica e exatamente as ideias de Platão. É interessante porque essas duas correntes que surgem na modernidade, como racionalismo e empirismo, as duas têm origem da filosofia clássica. Uma tem a origem, no caso o racionalismo, em Platão, e a outra, no caso o empirismo, tem a origem em Aristóteles. Porque Platão defendia que
as ideias inteligíveis eram aquilo que dava a verdade, enquanto que o mundo sensível era apenas representação e nos enganavam, né? Então, essa ideia de Platão, ela é incorporada como base para a formatação do conhecimento racional no período da modernidade, né? Uma outra coisa que o racionalismo defende e que Platão também defendia é o conceito de ideias inatas. Então, os racionalistas defendem que nós já nascemos com as ideias. Então, a gente não aprende com a experiência, nós nascemos com as ideias, né? E com o tempo, a razão vai fazendo você relembrar essas ideias. O próprio Platão também considerava as ideias inatas, né? Ele, inclusive, tem uma obra que é o Teeteto, é Meno, no Meno, não é o Teeteto, é no Meno, onde Platão escreveu essa obra, onde Sócrates participa do diálogo, né? E ele está conversando lá com o escravo de Meno, e o escravo de Meno é uma pessoa analfabeta e tal, e ele começa a fazer uma série de perguntas para o escravo, e o escravo vai respondendo as questões de maneira que ele descreve um teorema, né? Então, ele quer dizer com isso que nós nascemos com as ideias. Basta você instigá-la, né? Exercitá-las, pensá-las, refleti-las para que elas venham à tona. Então, o racionalismo defende isso também, que é contestada pelo empirismo, né? Depois a gente vai ver, vou trazer um pouco disso também. E uma outra característica do racionalismo é a certeza, né? É buscar a certeza através de um método chamado do método de dedução, certo? O René Descartes era matemático, né? Assim como também o Leibniz, né? Então eles têm uma fundamentação racional muito baseada no pensamento matemático, né? E ele vai buscar essas verdades, né, através do racionalismo, exatamente numa sustentação matemática, né? E também o racionalismo ele tem uma luta, uma busca incessante pelo conhecimento absoluto, ou seja, pela verdade, né? A gente pode dizer que pelo menos 3 grandes representantes dessa escola de pensamento, ou seja, do racionalismo, seriam o Baruch Spinoza, né, que é um português de origem judeu, né, que morou na Holanda. O outro seria o Leibniz, que é um alemão, né, que era matemático e tal. E o principal ícone é o René Descartes, né, que era francês. E dentre suas obras, a gente pode aqui mencionar as 2 mais importantes, que futuramente a gente vai trazer em outro podcast, que é o Discurso do Método, né, onde ele traz toda uma metodologia para que a ciência possa se desenvolver, né, com segurança, etc., e buscando a verdade. E as meditações metafísicas, né, são 6 meditações onde ele traz uma série de questões relacionadas com o ser enquanto corpo, matéria, e enquanto alma, pensamento, né? Então, basicamente, de uma forma bem resumida, o racionalismo é essa corrente do pensamento que está lá na modernidade, fazendo parte desse bojo aí, né, de informações e da epistemologia edificada nesse período. Bom, o outro seria o empirismo, né, que vai, como eu disse, na contramão do racionalismo. O empirismo vai dizer que o nosso pensamento surge no mundo sensível, ou seja, através dos nossos dados
sensíveis, através dos sentidos, da visão, do tato, né? do paladar, da audição, enfim, todos os 5 sentidos que nós temos. E da experiência como forma de também aprendizado, né? A experiência empírica, né? Então, o empirismo é exatamente essa vertente da epistemologia moderna, né, que defende a origem do conhecimento e das ideias, né, como sendo vindas da experiência, e não como inatas, como dizia o racionalismo, né, baseado em apoiado, né, por Platão, né, pelo inatismo platônico, né. O empirismo também, como eu disse no início, ele tem como referência Aristóteles, porque Aristóteles era realista, mas a gente pode dizer que ele traz ali os primeiros sinais, né, as primeiras indicações, né, as primeiras noções de um empirismo, né, porque ele está ali metendo a mão na massa, experienciando as coisas, né, catalogando as coisas, enfim. Diferentemente de Platão, né, é como se eu tivesse que comparar Platão com Aristóteles, e que Platão seria um gerente que está o tempo todo num birô observando as coisas. E Aristóteles seria o gerente que sai e vai para o mundo para perceber as coisas, ter o contato com as coisas, né? Por isso ele é empírico, nesse sentido que eu quero trazer, certo? Então, as origens do empirismo moderno vai estar exatamente em Aristóteles, penso eu, né? E podemos assim citar algumas características do empirismo que vai exatamente na contramão do racionalismo, que seria todo conhecimento advém da experiência. Então ele já começa aí da experiência prática, ele já começa aí exatamente negando o que o racionalismo diz. Enquanto o racionalismo diz que as ideias já estão lá quando a gente nasce, né? E o empirismo vai dizer que não, que as ideias é fruto daquilo que você percebe, né? E aí vem o termo de percepção, né? Que a princípio John Locke, que era um empirista, era iluminista e era um empirista, né? Ele traz essa noção que o David Hume, com o tempo, aperfeiçoa, aprimora, né? Então, Hume vai dizer que a ideia ela é uma das partes da percepção, né? Então, veja bem, ele diz: você olha para alguém ou para alguma coisa, né? Para alguém, vou pegar o exemplo de uma pessoa, você olha para Maria, você nunca viu Maria, e na hora que você olha, você está tendo uma impressão de Maria. A percepção que você vai ter através da impressão de Maria. Então você está vendo, olhando para ela, você está vendo o rosto, a roupa dela, a altura, a cor da pele, a cor dos olhos, a fisionomia, você escuta o som da voz. Então você vê que você está usando todos os sentidos para receber essa impressão dela. Essa impressão você recebe e o seu cérebro faz uma cópia dessa impressão. Essa impressão ela é viva, ela é veemente, ela é presencial ali. Então ela faz uma cópia que é uma ideia, né, dessa impressão. Só que a cópia, que é essa ideia, ela é mais esmaecida, ela é mais fraca em termos de vivacidade, mas ela é uma cópia igual da impressão que é viva. Fica lá armazenada no cérebro para você, futuramente, quando encontrar com Maria, ou alguém falar no nome de Maria, ou você escutar a voz de Maria, aquela ideia de Maria está no seu cérebro e você vai lembrar que você conhece Maria e quem é Maria, que Maria é Maria e não é Antônia, nem é
Creusa, nem é outra pessoa, é Maria. Então, o empirismo, né, especialmente através de Hume, vai trazer essa ideia de que a ideia é fruto da percepção sensorial, é fruto da experiência, né, é fruto da prática empírica, certo? E a ideia é a cópia dessa impressão, que é exatamente os dois dados da percepção, né, que é a impressão e a ideia são os dados da percepção. Então a gente já começa aí percebendo que não bate, né? Se você nasceu, então como é que você já tem a ideia de Maria lá? Não pode, né? Então já começa essa divergência aí. Uma outra questão que também que é exatamente as ideias inatas, eu já falei aqui, né? Ao nascer, o John Locke vai dizer que enquanto o racionalismo vai dizer que as ideias inatas já estão lá desde o nascimento, John Locke, né, que é um empirista, vai dizer que quando nós nascemos, o nosso cérebro é uma folha de papel em branco, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Não existe nada impresso lá. Não existe nada, nenhuma informação. As informações são adquiridas com o tempo, né? Ele vai conhecendo a mãe, vai conhecendo o pai, vai conhecendo o ambiente, vai aprendendo de tanto ouvir a dizer as palavras, depois aprende a falar, e aí vai descobrindo o mundo, né, que está aí posto, né? Na verdade, essa descoberta começa a partir do momento do nascimento, né? Na hora que ele vem ao mundo e ele sai do conforto lá do útero e é recebido, né, no mundo, e a partir daí ele começa o momento das impressões, né? Através das percepções, através das impressões e das ideias, certo? Então há essa exatamente divergência, né, entre os racionalistas e os empiristas, certo? A gente pode citar aqui, sim, e o método, interessante observar que enquanto o método utilizado pelos racionalistas era um método dedutivo, os empiristas utilizam-se de um método indutivo, né? E então, assim, a gente pode citar aqui alguns representantes do empirismo, né, que a gente conhece, que é o Francis Bacon, o John Locke, né, o George Berkeley e especialmente o David Hume. Ou seja, o David Hume está para o empirismo como ícone principal, assim como o René Descartes está para o racionalismo como ícone principal. Então, são os dois expoentes máximos, né, do racionalismo e do empirismo. O racionalismo representado por René Descartes e do empirismo representado por David Hume, certo? Então, basicamente, são essas duas correntes, né, de pensamento que, juntamente com o Renascimento e com o Iluminismo, que vão compor ali essa massa de informação, de características e de epistemologia ou teoria do conhecimento que a gente presencia durante a modernidade. Esse conflito entre racionalistas e empiristas, né, cada um tentando justificar como se dá a apreensão do conhecimento através do homem, no homem. Quem vai tentar encontrar um ponto de equilíbrio é o Immanuel Kant lá na frente, né? Ele vai pegar, ele é um racionalista, né? E ele tem uma filosofia que é uma filosofia crítica. Então ele vai criticar o racionalismo e o empirismo, né? Então ele vai pegar uma parte, aquela parte que ele acha que é interessante do racionalismo, porque segundo ele, nem o racionalismo está totalmente correto, nem o empirismo está totalmente correto. Então ele pega uma parte do racionalismo, uma parte do empirismo e formula um sistema
que é o sistema kantiano, onde ele vai explicar a sua teoria de como se dá essa epistemologia do conhecimento, certo? Inclusive, já temos um vídeo gravado, né, com o professor Igor, né, sobre exatamente essa problemática aí, certo? Bom, basicamente é isso que eu tinha para a gente discutir hoje, né? E a gente está chegando aqui ao final de mais um podcast. E lembrando que, na verdade, o intuito do programa hoje não era trazer o racionalismo e o empirismo na sua essência, mas apenas notificá-los, né, como participantes de um momento histórico que foi a modernidade, né, e que importância eles tiveram dentro dessa modernidade, né, juntamente com os outros dois movimentos, que foi exatamente o Renascimento e o Iluminismo, certo? Oportunamente, vamos trazer outros temas com o racionalismo, tratando só de racionalismo, e um outro tratando só de empirismo e seus representantes. Obrigado, espero que tenham gostado do conteúdo e até o próximo.